E essas são as 5 características essenciais da nuvem, né? Segundo o NIST, essas aqui são as 5 características essenciais. As bancas adoram, pessoal, cobrar esses conteúdos e até exemplos concretos em relação a esses conteúdos. Então, é importantíssimo você memorizar, compreender, não só memorizar, mas entender o que significa cada conceito. Primeiro conceito aqui, né? Primeira característica, On-Demand Self-Service. O usuário provisiona recursos automaticamente, olha só como está aqui negrito, sem interação humana com o provedor. Portal de autoatendimento, APIs, ou seja, redução drástica do tempo de provisionamento. Como assim? Ao invés de você pedir para alguém, olha, eu preciso aumentar tanto de memória, eu preciso aumentar tanto de disco, eu preciso criar um novo servidor, eu preciso excluir esse servidor. Ao invés disso, você mesmo, sem interação humana, você pode acessar esse portal que o provedor disponibiliza e pode provisionar os recursos automaticamente. Ou seja, ajustei lá para aumentar o meu recurso, ele automaticamente aumenta o recurso. Pedir para excluir o recurso, automaticamente ele exclui o recurso. Ou seja, você mesmo pode provisionar recursos. Por isso que é On-Demand Self-Service, ou seja, você mesmo se serve sob demanda. Se você precisa de um recurso ou precisa adquirir recurso ou excluir um recurso, você mesmo pode fazer isso servindo a si mesmo, você mesmo pode fazer isso sem precisar de interação humana. Segundo ponto, Broad Network Access. Recursos acessíveis via rede por mecanismos padrão, HTTP ou API de dispositivos heterogêneos, como mobile, desktop, IoT, acesso de qualquer lugar multiplataforma. O que significa isso? Como o mecanismo é padrão, HTTP ou API, ou seja, você tem ali um sistema que vai interagir com o provedor por mecanismo padrão para poder fazer, que eu acabei de falar lá no início, que é provisionar os recursos. Como acontece isso? Pode acontecer aí por dispositivos heterogêneos, ou seja, você pode acessar por um celular, acessar pelo desktop, por um IoT, ou seja, você pode acessar por qualquer que seja o dispositivo. Por isso que é Broad Network Access, ou seja, você tem ali um mecanismo padrão e você pode acessar por qualquer dispositivo que você tenha disponível para poder ajustar, para poder provisionar seus recursos, inclusive em qualquer lugar multiplataforma. Ou seja, eu estou aqui na minha casa e eu tenho um acesso para fazer isso, tenho um celular na minha mão. Posso acessar ali o portal do provedor e posso ajustar, posso ali provisionar o meu recurso com o meu celular, a qualquer momento, a qualquer hora. Então isso é uma característica, uma grande vantagem também na questão de nuvem. Resource Pooling, né? O Resource Pooling, ele é recursos agrupados para atender múltiplos clientes ou multi-tenancy, com alocação dinâmica e isolamento lógico, economia de escala para o provedor e eficiência para o cliente. Ou seja, múltiplos clientes. É você ter ali como atender múltiplos recursos agrupados em um só. Ou seja, eu preciso, por exemplo, vamos supor, eu preciso preciso ali criar uma maneira de ter ali um recurso, por exemplo, de dados, um recurso web e um recurso ali de alguma coisa que você queira fazer. Você pode agrupar tudo isso em um lugar só e disponibilizar para múltiplos usuários. Ao invés de pedir um para cada usuário, você pode ter um grupo de recursos que você pode disponibilizar para múltiplos usuários. Eles podem acessar esses recursos de maneira múltipla. Então isso aqui que é o Resource Pooling, você lembrar a palavra-chave, recursos agrupados para atender múltiplos usuários. O isolamento lógico também é importante. Ou seja, não é que todo mundo vai acessar ao mesmo tempo o mesmo serviço e vai todo mundo, não. Você pode isolar logicamente também esse serviço para cada tipo de usuário. Rapid Elasticity, ou que é o que a gente chama de elasticidade, que é a capacidade de escalar recursos para cima ou para baixo automaticamente, conforme a demanda, fundamental para lidar com picos de tráfego e otimização de recursos. É algo muito ligado a isso aqui, ao on-demand. Lembra que eu falei lá no início que é sob demanda? Eu preciso aumentar o recurso, então vou aumentar. Então quando você tem sob demanda o recurso que você pode provisionar, e esse recurso ele pode ser provisionado automaticamente para cima ou para baixo, eu chamo isso de
de Rapid, né? O Rapid Elasticity, né? Elasticity, né? Enfim, em inglês aí, que é você ter aí uma maneira de rapidamente, sei que seria elasticidade, de você conseguir aumentar ou diminuir recursos automaticamente, conforme a demanda. Falei na primeira aula, por exemplo, eu preciso que vamos supor, eu tenho um servidor de um servidor web. Tem um servidor web que ele recebe uma quantidade X frequente, né? Vamos supor, que é um portal que recebe a quantidade X ali de acesso. Vamos colocar aqui hipoteticamente na minha cabeça, vamos lá, cerca de 100 mil, né, acessos diários, vamos supor, né? Eu posso configurar o sistema para fazer o seguinte, ó, enquanto ele recebe esse tanto de acesso aqui, ele vai ter somente uma capacidade ali, vamos supor, ele vai ficar com 8 GB, com 8 GB, com 8 GB de memória, né? E, aliás, de RAM, né? Isso aqui é 8 GB de RAM. É de RAM, memória, né? Vamos supor. Eu posso configurar aqui na questão da elasticidade para que, caso esse supere, né, quando aumentar ou maior, né, que 100 mil, quando a quantidade de acesso for maior que 100 mil, eu vou configurar para aumentar para 16 GB, ou seja, para ele poder rapidamente escalar e eu não perder acessos ou gerar uma indisponibilidade. Então você pode ali automaticamente configurar esse recurso, né, conforme a demanda, para ele aumentar e diminuir. Isso aqui vai acontecer o quê? Ó? Vai lidar com picos de tráfego e otimizar recursos e custos. Por quê? Porque nuvem, pessoal, tem custo. Se eu tenho 8 GB, ele custa um valor. Se eu tenho 16, ele aumenta o custo. E não faz sentido eu manter 16 GB se o de 8 GB ele consegue, com um custo menor, atender minha demanda. Agora, se passar daquilo que é uma demanda que eu costumo pagar e eu preciso manter um pico de tráfego, eu posso configurar para ele aumentar. Então, passou de 100 mil, aumenta para 16. Então, durante o período que tiver mais de 100 mil acessos, ele vai aumentar para 16. Quando o pico diminuir, o que vai acontecer? Ele vai diminuir, vai voltar para a configuração original, que é de 8 GB. E assim você vai tendo ali um custo menor. Por quê? Porque você só vai ser cobrado de acordo com aquilo que você consome. E esse tópico é o próximo, que é o quinto, que é o Measured Service, que é o que? O uso de recurso monitorado, controlado e reportado, ou Pay-per-User, né? Pay-per-User, que é transparência total, cobrança por consumo, facilidade de otimização de custos operacionais. Ou seja, só vou pagar aquilo que eu consumir. Então, no Rapid Elasticity, que eu acabei de falar para você, que 8 GB eu tenho um custo X, 16 GB tem um custo Y. Então, se eu mantenho ali uma configuração que só vai aumentar quando o tráfego for maior que 100 mil, enquanto eu tiver com 8 GB de memória funcionando naquele recurso, vou pagar por 8 GB. Se eu aumentar durante o período que eu tiver com aquele custo de 16 GB, eu vou pagar o equivalente a 16 GB. Se depois volta ao estado natural de 8 GB, eu volto a pagar 8 GB. Ou seja, isso aqui é o que acabou de falar aqui, ó, que é a facilidade de otimização de custo, né? É a transparência, né? Você saber quanto você está pagando por cada recurso. Ou seja, cada recurso ele custa um valor ali dentro dos seus recursos, do pool de recursos. Ou seja, é a transparência de saber quanto estou pagando por cada recurso que eu estou utilizando, seja servidor, seja disco, seja memória, enfim. Então isso aqui é o Measured Service. Lembra que eu falei na primeira aula? Na primeira aula eu falei isso aqui, ó, que se faltar as 5 características, uma das 5, né, então não é cloud. Ou seja, tem que ter as 5 características. Porque isso aqui são características essenciais da nuvem. Para ser nuvem, tem que ter essas características. Então lembre aí das palavras-chave: on demand, self-service, ou seja, não tem interação humana. O negrito ajuda você a lembrar, ou seja, você mesmo pode pedir o seu recurso quando precisar. Broad Network Access é o mecanismo padrão, ou seja, você pode acessar ele por meio de HTTP ou por meio de API de qualquer dispositivo. Então esse aqui é o conceito de Broad Network Access. E o Exerce Pooling é recursos agrupados em múltiplos clientes. Para quê?
para garantir, né, alocação dinâmica e isolamento lógico. O Rapid Let's, né, é a capacidade de escalar recursos, ou seja, você pode aumentar ou diminuir de acordo com a necessidade, isso de forma automática. E por último, não menos importante, o Measured Service, que é a monitoração, o controle e o que é reportado, ou seja, você pagar apenas por aquilo que você vai usar. Então, para isso há um controle, um monitoramento, para que você pague apenas pelo que você usa.